Palmeiras se classificou de novo para a semifinal da Libertadores com o Abel. É a quinta classificação à semifinal das 6 Libertadores disputadas pelo Abel Ferreira. Esse homem realmente revolucionou a história do Palmeiras na Libertadores. Eu sou a Cleide, jornalista de informação. Hoje a gente vai falar sobre o jogo de ontem, sobre os riscos que o Palmeiras correu, sobre como o River Plate conseguiu em dados momentos neutralizar o time do Palmeiras e chegou até a assustar, de fato, fazer com que a gente pensasse que o Palmeiras poderia ter mais dificuldades do que teve para se classificar, mas no final das contas deu tudo certo para a equipe alviverde. O Palmeiras se classificou, está na semifinal esperando aí para ver quem que vai ser o seu oponente, se a LDU ou se o São Paulo. Bom, vamos do começo, vamos falar ali primeiro do primeiro tempo. O River ele começa o primeiro tempo muito bem e logo aos 7 minutos de jogo consegue abrir o placar numa falta que o Gustavo Gomes comete. Ela é cobrada para dentro da área e o Salas consegue fazer o gol. Foi uma falha de marcação, inclusive, do Flaco Lopes, que não subiu junto com ele, que não ficou ali junto na marcação. Então, esse gol cedo na bola parada gerou um empate no agregado, né? Ficou aí 2-2 e tudo certo para ambos os times, ninguém tinha mais a vantagem. Agora era hora de um ou outro tentar construir de novo o placar. E cara, eu via um Palmeiras nervoso que sentiu a pressão do primeiro gol. E mais do que isso, tá? O River taticamente conseguiu neutralizar o Palmeiras no seguinte sentido. No jogo da ida, o trunfo do Palmeiras naquele primeiro tempo espetacular foi principalmente as jogadas pelo meio de campo, né? Então a gente tem hoje um meio campo do Palmeiras que é muito mais preenchido do que era há alguns meses atrás. O Abel ele fez essa adaptação tática, depois com o Flaco Lopes e agora mais ainda com a chegada do Andrés. Então a gente tem um meio campo do Palmeiras que tem 5 jogadores. Você tem Lucas Evangelista e Aníbal à frente da zaga e depois você tem o Felipe Anderson, o Flaco e o Andrés jogando ali mais à frente e o Vitor Roque na referência. Então é um meio campo muito mais preenchido e foi justamente isso que fez com que o Palmeiras jogasse tão bem no jogo da ida no primeiro tempo e construísse os gols ali pelo meio de campo. Pois bem, o River identificou essa vantagem aí que o Palmeiras teve do ponto de vista tático e neutralizou isso no jogo de ontem. A gente via um River Plate que não permitia que o Palmeiras jogasse e construísse jogadas pensadas realmente, principalmente pelo Andrés, tá? Ofensivamente, o Andrés ontem participou muito pouco e não conseguia ajudar na construção ofensiva. Foi muito importante na defesa, mas ofensivamente ele não conseguiu ajudar tanto por mérito do River Plate, que fez uma marcação muito boa. Além disso, eu lembro que no jogo da volta você tinha o camisa 10 do River Plate, o Quinteiros, que não tinha iniciado o jogo, né? Ele tinha sido poupado e aqui, ó, no Flash Score, inclusive, ele é o jogador do River que ontem recebeu a maior nota. No jogo da volta, ele entra ao longo ali do segundo tempo, melhora um pouco o jogo do River, tanto é que não necessariamente por conta dele, mas com participações dele, o time melhora e o River consegue aquele golzinho do 2-1, mas ontem ele começou como titular e ele foi muito importante no primeiro tempo para o River Plate na parte criativa, porque o River realmente é um time que você vê que ele não tem muita criatividade, ele não tem muita construção, ele não tem aquela figura pensante do time que arma, que distribui jogadas e que deixa os jogadores cara a cara, né? O Quinteiros, ele tem um pouco desse papel, mas ele não é necessariamente esse cara que tá no auge, que tá no prime, fazendo tudo aquilo que ele poderia para ajudar o time. Tanto é que depois no segundo tempo ele sai, mas no primeiro tempo ele foi muito importante. Então o que a gente via era o River Plate que conseguiu neutralizar o meio campo do Palmeiras, colocando boas peças já na primeira etapa em vez de deixar para a segunda. Só que isso tem o seu preço, né? Quando você tem um primeiro tempo muito intenso, quando você faz uma marcação muito forte, o preço disso é que você não vai conseguir manter essa intensidade nos 90 minutos, dificilmente. E se você tem jogadores que não conseguem jogar o jogo inteiro, como é o caso do Quinteiros, você vai ter uma hora ou outra que mexer no esquema tático, mexer nas peças, e isso faz com que a qualidade do teu time caia, tá? E só para ressaltar, antes mesmo do segundo tempo, o River teve a oportunidade de abrir 2-0 com um lance dentro ali quase da pequena área, onde o Everton saiu para abafar o atacante do River Plate, que tomou a decisão errada, né? Em vez de tentar limpar o Everton para fora e bater, ele tenta dar uma cavadinha e driblar o goleiro do Palmeiras, que não permitiu e que fez a defesa. Então, veja que foi um primeiro tempo muito melhor do River Plate, onde o River Plate neutraliza o meio campo do Palmeiras, o Palmeiras não consegue criar, a não ser pelos lados, mas não conseguiu levar perigo efetivo. O único perigo realmente do primeiro tempo que eu lembro que o Palmeiras levou foi com o Vitor Roque, com uma defesa belíssima ali do Armani, que fez boas defesas, mas também quase entregou a paçoca no segundo tempo, né? Quase devolveu a bola no pé do próprio Vitor Roque para que ele fizesse o gol na ocasião. Mas naquele momento, nesse primeiro tempo, foi o único ataque assim, que eu lembro do Palmeiras que realmente passou perto de abrir o placar, que foi um pouco depois do gol do River. No mais, o River poderia ter feito tranquilamente 2-0, que não seria um absurdo, visto que eles jogaram um primeiro tempo muito bom, neutralizaram o meio campo do Palmeiras e tiveram a oportunidade de marcar.
mas não marcaram, né? E no futebol é importante que quando você tem a oportunidade, você domine, você exerça ali, você faça vantagem, mas você gira a faca, né? E não foi o que o River fez. O River teve a oportunidade de aumentar o placar e não o fez. Então, na volta para o segundo tempo, o Palmeiras já volta melhor e com 5, 10 minutos ali já estava na vantagem novamente. Dessa vez foi uma cobrança de escanteio do Andrés Pereira, que foi muito forte, então encontrou o Piquerez lá na outra lateral. O Piquerez manda essa bola para dentro da área e encontra o Vitor Roque livre. Assim, o Vitor Roque livre, leve e solto para finalizar contra o Armani, que deu um rebote no pé do próprio Vitor Roque, que só precisou empurrar para fazer o gol. E a partir daí, o cenário do jogo muda, né? Porque também o que nós víamos no primeiro tempo era o River Plate que depois que fez o gol, muito tranquilo, sem pressa para bater tiro de meta, para bater lateral, para bater falta, valorizando jogadas, quando caía ficava muito tempo no chão, afinal de contas, eles estavam jogando fora de casa, já tinham empatado no agregado e se fosse para os pênaltis para eles, era lucro. Então você via um River Plate fazendo a famosa catimba, né? Que nós sabemos que os times sul-americanos e os argentinos principalmente sabem fazer muito bem. Só que quando o Palmeiras faz esse gol com o Vitor Roque, isso meio que se inverte, né? Agora a tranquilidade estava do lado do Palmeiras, que tinha a vantagem de novo no placar. E aí o que a gente via, por exemplo, era lances como o lance do Acunha, que deveria ter sido expulso naquele momento, onde ele empurra o Vitor Roque, onde ele faz menção de dar uma cabeçada, acho que no M. Martinez, ele não acerta em cheio, mas o gesto aconteceu, né? Então, eu não acho que a cabeçada precisa acertar para que você considere aquilo um jogo perigoso, uma agressão. Tá ligado? Acho que só o fato dele ter feito o gesto da cabeçada, resvalado ali no ombro e depois por baixo ter quase pisoteado o M. Martinez já era material suficiente para expulsão. Mas o VAR não chamou. E por falar em VAR, por falar em arbitragem, foi uma arbitragem muito abaixo da crítica ontem. Foi um árbitro que, de tão ruim, conseguiu irritar os dois lados. Você tinha o Palmeiras irritado e o River Plate quase querendo acabar com a vida do árbitro no final do jogo, indo pra cima dele. Então, assim, foi uma arbitragem escandalosa, que não marcava faltas claras, que não dava cartões necessários para controlar o jogo. Era uma arbitragem que não tinha critério, que hora marcava uma coisa, hora marcava outra, e aí às vezes valia para uma, não valia para o outro, né? Então foi realmente uma coisa pavorosa do ponto de vista da arbitragem. E uma coisa que eu não gosto de falar aqui é de arbitragem, eu gosto de falar dos 22 jogadores que estão em campo e que estão ali trabalhando, né, para fazer um bom jogo e para cada um levar a sua vitória, levar os seus pontos. Só que é difícil quando o árbitro ele resolve ser o centro da partida, como o árbitro de ontem tentou. E não sei nem se por maldade, ele me parecia meio incompetente mesmo. Então, fica aí o disclaimer, né? Fica aí essa observação sobre a arbitragem do jogo de ontem, que foi triste, assim, foi terrível. É chato você ver a arbitragem interferir tanto no jogo. Mas aí, rapaziada, foi isso, né? Basicamente, depois que tem esse lance aí com a Acunha, começa toda essa polêmica de arbitragem. Logo em seguida, esse lance do Acunha, inclusive, o River teve uma oportunidade com o Salas novamente, que poderia ter feito o gol, logo em seguida essa confusão. Mas o que você via era um River que baixava a intensidade, porque, como eu disse, ninguém consegue manter essa intensidade, essa marcação nos 90 minutos, e aí o Gallardo precisou mexer, caiu o nível técnico, caiu aquela marcação que eles estavam conseguindo fazer ali no meio campo do Palmeiras, e eles precisavam agora do resultado, então eles começaram a sair mais e deram mais espaço para o time do Palmeiras. O Abel, de forma muito inteligente, coloca o Facundo Torres, que é um jogador de velocidade, e é justamente com o Facundo Torres que nasce a oportunidade do segundo gol, porque ele recebe um lançamento e invade a área praticamente sozinho, com a Acunha correndo atrás dele, o Acunha que já tinha cartão amarelo por conta daquela confusão. O Facundo invade a área em velocidade, o Acunha não consegue ir na bola, então vai no corpo do jogador, comete o pênalti e é expulso. Aí a gente tem o Flaco Lopes, que bate o pênalti, bate muito bem, aumenta mais ainda a vantagem do Palmeiras e depois, numa jogada aí sim, pelo meio de campo, porque como eu disse, o River parou de marcar tão bem assim por ali, o Flaco Lopes recebe, gira em cima do marcador e encontra o Armani que estava no meio do caminho. O Armani não estava nem saindo pro abafa e muito menos debaixo da trave. Eu não sei o que passou na cabeça do goleiro naquele momento. E aí o Flaco ele bate colocado, faz um golaço e sacramenta a classificação do Palmeiras à semifinal da Copa Libertadores. Assim, foi um jogaço, com tudo aquilo que você espera de um jogo de Libertadores. Foi um jogo pegado, foi um jogo disputado, tiveram lances bonitos, teve treta, teve catimba, então puro suco de Libertadores. Para quem gosta, assim como eu, foi um ótimo entretenimento para uma quarta noite. Fica aí o mérito principalmente pro Abel, que conseguiu reinventar esse time, né? Principalmente depois da eliminação meio frustrante que foi na Copa do Mundo de Clubes, essa retomada ruim que o Palmeiras teve, a eliminação na Copa do Brasil pro Corinthians, já tinha perdido o título paulista lá no começo do ano, não vinha sendo um bom ano para Abel Ferreira, foi inclusive hostilizado pela torcida na eliminação pro Corinthians, mas ele consegue se reinventar, ele consegue descobrir uma posição nova pro Flaco Lopes e ele consegue mais uma vez colocar o Palmeiras na semifinal da Libertadores. Vamos ver quem que o Palmeiras vai pegar, se São Paulo ou LDU, a gente vai ficar sabendo
mais tarde o resultado desse jogo. Deixa nos comentários o que você achou, se você acha que foi uma vitória tranquila, que o Palmeiras amassou e que, porra, é o favorito, ou se você acha que ainda precisa ter um pouco de cautela, porque como nós analisamos aqui, o River em determinados momentos, mesmo tendo menos qualidade, conseguiu dar uma equilibrada no jogo, principalmente marcando muito bem o meio campo do Palmeiras. Bom, vou ler todos os comentários, deixe sua opinião. No mais, se inscreve no canal, deixe seu like também e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!